Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu costumo contar relatos sobrenaturais aqui enquanto eu faço a minha make. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Todos os conteúdos aqui do YouTube agora também estão disponíveis na versão podcast, então o link também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder assistir, né, e ouvir quando e onde quiser. E se você também tiver algum relato para me enviar, o e-mail vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você ainda não seja inscrito, não se esquece de se inscrever, de curtir o vídeo. Se esse vídeo também tiver aí disponível a opção de hypar ele, raiva pra gente, porque ajuda muito a divulgar meu conteúdo aqui na plataforma, tá bom? Eu sei que já tinha muitos dias que vocês estavam sem vídeo, mas eu tinha feito uma publicação aqui no YouTube explicando o motivo. E agora, né, eu acho que eu voltei de vez, né? Eu acho que agora tá tudo certo. Eu refiz o cronograma de conteúdos aqui, então vocês vão ter vídeos todos os dias, de segunda a segunda, porém vai ser só um vídeo por dia e eu vou intercalar com make com relatos e o Terrorcast, que é tipo assim, igual hoje, se hoje for make com relatos, amanhã provavelmente será Terrorcast e eu vou intercalando assim, que dessa forma vocês têm vídeos novos todos os dias, às 18 horas, e não fica tão pesado, porque eu até poderia, tipo, fazer todos os dias relatos enquanto eu faço a minha maquiagem, porém, gente, eu não tenho só o YouTube, né? Eu também tenho que alimentar o TikTok, o Instagram, então, assim, eu não posso deixar essas redes sociais pra lá igual eu tava deixando, então eu tenho que postar conteúdos lá também, e acaba que se eu ficar só produzindo aqui pro YouTube, eu vou acabar ficando só aqui no YouTube mesmo, porque fica muito inviável eu criar conteúdo, tipo, esses vídeos do YouTube, gente, são muito longos, tipo 30, 40 minutos de vídeo, às vezes 1 hora. Então, pensa fazer, né, criar esse vídeo e depois editar, postar, fazer capa. Então, assim, não dá pra eu postar make com relatos aqui todos os dias e ao mesmo tempo eu também alimentar as minhas outras redes sociais. Então eu preferi fazer dessa forma, um dia make com relatos, outro Terrorcast, que assim vocês têm relatos, né, tem vídeos todos os dias e também não fica muito pesado pra mim, tá bom? Porque eu também tava me sobrecarregando muito, me deu uma exaustão mental muito grande. Como eu mencionei pra vocês, eu tive o diagnóstico de TDAH e eu tava testando as medicações. Gente, eu já testei 3 remédios diferentes e nenhum dos 3 foram, assim, 100% bons. Então, assim, no momento eu não tô tomando mais medicação pra TDAH, até porque eu recebi um outro diagnóstico, que foi o diagnóstico de bipolaridade. Então, assim, nesses últimos dias não tivemos vídeos porque eu estava na fase depressiva da bipolaridade. Pra quem não sabe do que eu tô falando, tipo, o bipolar tem, assim, o meu humor, que deveria ser o humor da Leandra normal, e às vezes vai vir a fase, eu acho que é hipomaníaca que fala, que aí eu tô lá em cima, eu consigo fazer tudo, eu gravo muito, faço bastante coisa, e depois vem a fase depressiva, que era que eu tava, gente, tava muito, nossa senhora, eu não tava aguentando levantar da cama. Pra vocês terem ideia, teve uns dias aí que eu passei o dia todo deitado no sofá, porque eu simplesmente não conseguia levantar. E aí, graças a Deus, eu tive uma consulta essa semana com a minha psiquiatra. A consulta foi segunda-feira. Gente, eu tava esperando por essa consulta há muitos dias, porque a minha psiquiatra, ela é muito boa, mas aí tem esse problema que é muito difícil conseguir consulta com ela, então você tem que marcar com muitos dias de antecedência. E aí a gente já tinha essa suspeita de eu ter a bipolaridade, porque várias pessoas na família têm. E aí o diagnóstico saiu, isso pra mim foi uma bênção, porque eu comecei a medicação. E já tem 3 dias que eu tô tomando e já deu uma melhora muito grande. Pelo menos hoje eu já consegui gravar o vídeo e depois já vou gravar outro, então pra mim isso já é ótimo. Mas enfim, só tô dando essa explicação porque eu acho que é importante vocês saberem o motivo de eu ter sumido, tá bom? Mas é isso. Se Deus quiser, daqui em diante agora vocês vão ter vídeos todos os dias, porque dessa forma como eu deixei, vai ficar melhor, não vai ficar tão pesado e tão sobrecarregado pra mim, e dessa forma eu também consigo gravar vários vídeos num dia só. Então, quando eu tiver nas fases depressivas, por exemplo, vai ter conteúdo já gravado, editado e prontinho pra subir, entendeu? Mas enfim, gente, eu já falei demais e é isso, eu espero que vocês entendam. Agora chega de conversa fiada e bora pros relatos de hoje, tá bom? I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play
nome do nosso primeiro relato se chama O Dia em que o Diabo me Acompanhou Até em Casa. Olá, Li, me chamo Vanessa e não há problema algum em você citar o meu nome. Bom, essa história, ela aconteceu por volta do ano de 2005 e na época eu tinha 17 anos de idade e gostava muito de sair para festejar assim com as minhas amigas e com alguns amigos meus. Bom, nesse final de semana em questão, eu havia saído, mas confesso que foi contra a vontade dos meus pais. Eles não faziam ideia que eu tinha saído de casa. Isso porque quando eu havia pedido se eu poderia ir nessa tal festa, a minha mãe disse que não, porque estava com um pressentimento estranho. Mas eu obviamente achei que era só conversa fiada de mãe mesmo, sabe? Para não deixar eu sair, coisa de mãe protetora. Bom, deu por volta ali de umas 10 e pouca da noite, meus pais haviam ido dormir, então eu não perdi tempo. Avisei uma amiga minha que ela poderia vir me buscar e nós duas íamos ir de moto até o local onde essa tal festa estaria acontecendo. Bom, chegando lá na festa, eu e essa tal amiga acabamos discutindo. Eu não lembro hoje em dia, mas acho que foi um motivo bem besta. Eu realmente não lembro por que a gente discutiu, mas foi alguma coisa assim bem idiota, tipo bem idiota mesmo. Só sei que nós duas começamos a brigar, e aí ela meio que parou de falar comigo, sem mais nem menos na festa, me deixando lá sozinha. Pra mim, isso não era nenhum problema, já que eu não tinha só ela como amiga. Então, eu comecei a conversar com outras pessoas que estavam ali com a gente e que também era do mesmo ciclo de amizade que eu e essa garota. O problema era que, assim, eu sabia que na hora de ir embora eu ia ter certos problemas, já que eu deveria voltar com ela. Bom, as horas foram se passando e mesmo eu ali com várias tentativas de fazer as pazes com aquela minha amiga, nenhuma delas deu muito efeito. Então, no final das contas, eu vi que eu ia ter que ir embora sozinha mesmo, que eu ia ter que dar meu jeito. Então, quando foi por volta de umas 2h40, quase 3 horas da manhã, pensei em já começar a fazer ali o trajeto, porque eu sabia que eu ia ter que voltar sozinha de qualquer jeito mesmo e que eu ia ter que fazer esse percurso a pé, então quanto antes eu começar, melhor. Confesso que assim, eu estava morrendo de medo, porque eu sabia que grande parte do percurso eu ia ter que fazer em uma BR e tava escuro, né? Eu sozinha, mulher, então assim, várias coisas ruins passavam pela minha cabeça. Só que assim, conforme eu fui fazendo o percurso, ao invés de sentir muito medo, pelo contrário, eu sentia a todo momento uma paz muito grande, como se eu soubesse que tinha ali alguma coisa me protegendo. Até que na metade mais ou menos assim do caminho, eu vi um ser muito estranho que parecia estar me acompanhando. Eu julgo que ele estava me acompanhando porque desde quando eu comecei, que eu saí da boate onde a gente estava, eu sentia que tinha alguma coisa me seguindo e eu ouvia uns barulhos no mato, como se realmente alguma coisa estivesse me acompanhando. Mas eu não tinha visto nada até então, né? Até aquele momento ali. Leandra, juro por tudo que é mais sagrado, eu vi um ser muito, mas muito estranho. Era como se fosse um demônio mesmo. E eu falo isso porque, apesar de não ter visto 100% bem assim a sua aparência, lembro que ele tinha chifres e a coloração de sua pele era completamente escura. Na hora que eu vi aquilo, eu tomei assim um susto mas tão grande, que a única reação que eu tive foi começar a correr que nem uma desmiolada no meio da BR. Lembro que cheguei em casa super rápido, porque né, eu corri horrores. E quando eu virei as costas assim para trancar a porta, eu vi novamente aquele ser. Só que dessa vez ele estava meio que acenando para mim e parecia estar sorrindo. Bom, apesar de parecer loucura, no fundo eu senti que aquilo não queria me fazer mal. Eu só me assustei mesmo por conta da aparência e de seus chifres. Mas eu tenho uma teoria de que aquilo, de alguma forma, me seguiu como forma de proteger, de me levar até em casa, sabe?
Bom, esse foi o meu relato, espero muito que você leia. E se você souber o que possa ser isso que me acompanhou, por favor, eu ficaria muito feliz de saber a sua opinião. E se caso você lê esse relato no seu canal, peço que seus seguidores também escrevam nos comentários o que, né, eles acham que pode ser. Porque assim, eu não faço ideia, já que durante toda a minha vida, eu que cresci em lar evangélico, sempre ouvi que seres desse tipo, né, principalmente com chifres, são coisas ruins. E aí, gente, o relato acabou por aqui. E, cara, assim, é bem peculiar isso, né? E estranho porque você disse que não sentiu medo em nenhum momento. Já me aconteceu isso também, tipo assim, de eu ver coisas assim bem sinistras, só que eu não senti medo. Sei lá, eu senti tipo assim, sei lá, tipo, fiquei... como que eu vou dizer? Fiquei neutra. E eu fiquei, cara, não é uma coisa ruim, só não tem uma aparência boa, mas não é uma coisa ruim. Então, acredito que foi isso que aconteceu com você. E, cara, será que pode ter sido, talvez... Porque, assim, gente, eu comecei frequentemente... Não, como fala? Recentemente, eu comecei a frequentar a Umbanda, né? Então, assim, eu não sou expert em nada disso. Então, talvez... Pode ter sido alguma entidade, talvez. Assim, quem estiver me assistindo que for mais experiente na religião, acho que vai saber dizer melhor. Porque, se eu não me engano, tem algumas entidades que têm essa aparência, com chifre, se eu não me engano. Eu posso estar falando merda aqui, gente, então se eu estiver falando merda, por favor, me perdoe. Mas, se não me falha a memória, eu acho que tem sim... dentro da Umbanda, eu acho que tem umas entidades que tem chifres. Então, de repente, foi uma entidade que estava te protegendo, alguma coisa assim, entendeu? Porque por mais que às vezes você cresceu em lar evangélico, às vezes você tem um pezinho ali e só não sabe ainda, entendeu? Ou de repente, hoje em dia, você sabe, né? Porque já tem muito tempo, mas pelo jeito que você escreveu, eu acho que não. Mas enfim, eu acho que, assim, essa é a minha teoria, tá, gente? Não sei se é isso. Porque se ela não sentiu medo, então provavelmente alguma coisa ruim não é, gente. Porque, infelizmente, a gente sempre sabe, né? Quando um negócio tá ali pra fazer mal, por mais que às vezes a gente custe dar o braço a torcer, a gente sabe quando um negócio quer fazer mal a gente. Mas enfim, ó, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato, tá? Agora a gente vai pro próximo. Gente, o nome do nosso próximo relato se chama O Amigo do Meu Primo. Olá, Li, peço por favor que não revele meu nome. Essa história aconteceu há mais ou menos uns 8 anos atrás e é algo que me deixa um pouco assustada até hoje e você já vai entender o motivo. Bom, aqui onde eu moro é um local onde mora várias pessoas da mesma família, tipo, dividindo o mesmo terreno. E bom, eu tenho um primo que aqui vou chamar ele de José e já quero deixar claro que é um nome fictício. Esse meu primo José tem a mesma idade que eu e na época tanto eu quanto ele tínhamos 18 anos. Bom, esse meu primo José começou a andar com um garoto que ele conheceu logo que começou a faculdade. E eles eram muito amigos, viviam pra lá e pra cá, e esse amigo dele, que aqui vou chamar ele de Leonardo, vivia com ele, vivia aqui na casa dele. Era um rapaz simpático que sempre que me via me cumprimentava e eu já tinha até dado alguns rolês com eles na época, pois eu e meu primo fazíamos faculdade juntos, sabe, no mesmo local, então depois a gente sempre ia pra barzinhos e tudo mais, e o Leonardo sempre estava junto e sempre me tratou muito bem. Até que um dia aconteceu a primeira esquisitice. Uma amiga minha, assim, não muito amiga, próxima, colega assim de faculdade, falou para me tomar cuidado com o Leonardo. E que era para mim alertar sobre ele também para o meu primo, já que meu primo de repente não sabia muito bem aonde ele estava se metendo. Eu achei aquilo muito estranho e perguntei por que, né, que eu tinha que ter cuidado, já que ele era um rapaz respeitoso, legal e tudo mais. E aí essa menina da faculdade disse que já conhecia o Leonardo de muito tempo, pois eles haviam feito o ensino médio juntos. E ele era uma pessoa muito estranha, que mexia com magias e coisas ocultas.
e que a última pessoa que havia se aproximado dele assim, em relação à amizade tinha se dado muito mal. Mas ela não entrou muito em detalhe em relação a isso. Só disse assim que a pessoa saiu muito mal dessa amizade, que ele mexia com bruxarias, com coisas ocultas e muito pesadas. E assim, ela me falou, eu assim prestei atenção, agradeci, mas de coração mesmo ele não sabia muito o que fazer em relação a essa situação, já que ele era uma pessoa que nunca tinha dado motivos para eu tratar ele mal ou meu primo se afastar dele, sabe? Então, continuei tratando ele da mesma forma que eu tratava antes, a amizade continuou, só que assim, eu fiquei ali com um pezinho atrás, né, meio que como uma forma de me precaver caso ele começasse a agir da forma que essa colega da universidade havia mencionado. Bom, até que com o passar do tempo, ele não foi dando nenhum sinal estranho, porém ele meio que começou a dar em cima de mim, me chamar para sair, coisas do tipo. Só que assim, apesar de ser um rapaz até bonito, me tratava super bem, eu não sentia nenhuma química e nem um pouco de vontade de sair com ele. Então assim, todas as vezes que ele me chamava para sair, eu negava dizendo que não queria e que era para nossa relação continuar só na amizade, né, do jeito que tava mesmo. Até que um dia aconteceu algo bem estranho. Eu lembro que eu estava no meu quarto e eu estava tendo um sonho muito estranho. Era um sonho terrível, mas que ao mesmo tempo parecia ser tipo um sonho erótico, sabe? Algo que quando eu acordei eu estava completamente apavorada. Só que assim, mal eu sabia que acordada eu ia ter sensações piores do que quando eu estava dormindo. Li, juro por tudo que é mais sagrado. Quando eu acordei, eu vi perfeitamente dentro do meu quarto um ser igualzinho um demônio. Tinha a estatura ali de um homem, né, a altura. Eu não conseguia ver muito bem a sua aparência, mas lembro que aquilo era todo vermelho, como se tivesse coberto de sangue, e tinha chifres enormes. Mas era tipo chifres de bode, sabe? Era algo completamente terrível e medonho. Eu lembro que eu até pensei que eu estivesse, sei lá, dormindo e aquilo tudo não passasse ali de um sonho, porque foi realmente uma coisa tenebrosa. Só que aí eu percebi que eu não estava dormindo e realmente isso tudo estava realmente acontecendo. Aí um detalhe muito importante que eu não posso deixar de mencionar. Nessa época eu tinha muito o costume de dormir só de calcinha e sutiã. E nesse dia eu estava dormindo com um conjuntinho todo vermelho que eu tinha de renda. E esse detalhe é importante, pois já vocês vão entender. Bom, enfim, na hora que eu fiquei ali encarando aquele ser que estava no canto do meu quarto, eu comecei a rezar o credo. Aquela oração do creio em Deus Pai. E conforme eu comecei essa oração, isso pareceu irritar muito aquele ser que estava ali. Lembro dele dar uns gritos e uns urros terríveis que me deixou muito apavorada. Porém, quando a oração já estava chegando no final, parece que a oração assustou de vez aquele ser e ele foi embora. Acho que eu não preciso nem dizer que eu não dormi o restante da noite de tão apavorada que eu fiquei. Eu fiquei mas tão mal que eu vesti uma roupa, saí do quarto e fiquei o resto ali da madrugada até o sol raiar na sala, assistindo televisão. Porque eu tava com muito medo de ficar dentro do meu quarto e sei lá, aquele ser aparecer novamente. Então eu não consegui dormir. E ali eu fiquei. Passou mais ou menos uns 4 dias até que eu acabei encontrando o Leonardo, aquele que é o amigo do meu primo. E foi aí que ele fez um comentário muito estranho que logo me deu ali um alerta. Ele simplesmente fez um comentário em relação àquela lingerie vermelha que eu estava usando naquela madrugada em que tudo aconteceu. O comentário foi bem nada a ver, ele simplesmente virou para mim e disse: "Nossa, você fica muito linda de vermelho, hein? Aquela lingerie estava um espetáculo." Na hora que ele falou aquilo, me veio assim na mente que aquele ser que eu tinha visto no quarto só podia ser ele. Leandra, eu sei que isso pode não fazer muito sentido para algumas pessoas e até hoje também é algo que assim, fica meio embaralhado na minha cabeça. Mas cara, seria coincidência demais se realmente não fosse ele.
Ninguém sabia que eu tava dormindo com aquela lingerie vermelha e muito menos, assim, eu tinha tirado foto ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, se ele sabia daquela lingerie, é porque ele estava no meu quarto naquela madrugada. Então, assim, é óbvio que eu associei uma coisa na outra. E foi depois disso que eu comecei a me afastar dele. Eu acho que ele percebeu, porque ele veio até tirar satisfação comigo do porquê eu não queria sair mais com ele e com meu primo. E eu comecei a dar várias desculpas, mas eu acho que uma hora ele percebeu de fato o que estava acontecendo. Bom, eu só sei que hoje em dia ele e o meu primo ainda são amigos, mas não é aquela mesma amizade de antes. Não sei se aconteceu alguma coisa entre eles, porque o meu primo não é muito assim de conversar essas coisas comigo e eu também não fico perguntando. Porém, depois daquele dia, eu cortei total relações com ele. Todas as vezes que eles me chamavam para beber depois da faculdade ou alguma outra ocasião, eu sempre inventava uma desculpa e não ia. E aí o relato acabou por aqui. E, gente, não será que era ele? Não, provavelmente, né? Se a menina alertou que ele mexia com essas coisas de magia, com essas coisas aí ruins, e aí depois aparece uma pessoa no seu quarto e depois ele faz esse comentário com a lingerie, então, assim, provavelmente, né, gente, era ele mesmo, né? Mas, assim, dá bem que no final das contas você conseguiu se afastar dele antes dele fazer alguma coisa ruim, alguma coisa pior com você, né? Porque já pensou se ele não aceita esse afastamento e começa, sei lá, inventar de querer fazer alguma coisa ruim pra você, aí eu acho que ia ser bem pior. Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama O que era aquela criatura no pasto? Olá, Li. Essa história aconteceu há 2 anos atrás, em uma noite que eu estava voltando da faculdade. Meu nome é Milena e não há problema algum em você citar o meu nome. Bom, essa história me deixa muito apavorada. Até então, nunca tinha acontecido nada assim sobrenatural comigo, então eu até era uma pessoa bem cética antes disso. Sempre procurava alguma explicação mais óbvia para acontecimentos sobrenaturais. Mas confesso que para isso que eu presenciei nessa noite, até hoje eu não tenho nenhuma explicação. Acredito que aquilo era realmente uma coisa muito ruim e um mal que estava, sei lá, andando na terra naquela noite e eu e as pessoas do ônibus da faculdade acabamos vendo. Bom, era uma sexta-feira e já estávamos no final do período. Então, por conta disso, não tinha muitas pessoas indo e voltando no ônibus da faculdade. Então, tinha mais ou menos ali umas 5 pessoas no ônibus, no máximo. E não foram todas que viram o que eu vou relatar agora. Se eu não me engano, foi só eu e mais 2 meninas, pois éramos as únicas que estava acordada no momento. Os demais passageiros estavam dormindo e o motorista jura de pé junto que não viu nada, pois estava prestando atenção na estrada. Como eu disse, era uma sexta-feira e estava caindo um temporal daqueles, ou seja, chovia muito. Em uma parte do percurso, o ônibus passa em uma rodovia onde há pastos imensos para os 2 lados. E foi aí, no momento em que caiu um raio de todo tamanho no pasto, que vimos uma coisa muito curiosa. Lembrando que assim, o ônibus não estava correndo muito, justamente por conta do mau tempo. E foi isso do ônibus não estar em alta velocidade que a gente conseguiu ver com muitos detalhes a cena que eu vou relatar a seguir. Tinha um ser muito grande, devia ter mais ou menos assim uns 2 metros de altura no mínimo. E tava meio escuro, né, como eu mencionei, a gente estava voltando da faculdade, então não dava para ver com muita clareza. Mas conseguimos ver que aquela coisa tinha chifres enormes. E aquilo estava nada mais, nada menos que destroçando um boi que estava no pasto. E assim, tava como se estivesse se alimentando mesmo do boi, sabe? Era terrível. E assim, nós estávamos tão apavoradas que a gente não conseguiu nem pensar direito, sabe? Na questão de, sei lá, pegar um telefone, filmar,
Não, a gente só ficou ali de boca aberta olhando aquela cena. E na hora que assim, o ônibus passou, né, que aquela cena toda ficou pra trás, ficamos tipo uma olhando pra cara da outra, tipo com aquela cara, você também viu o que eu vi? E assim, fomos chocadas até cada uma descer no seu, cada uma no seu ponto e tal. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar para os meus pais o que eu tinha visto. Na hora, assim, meu pai ficou muito tentado a pegar o carro e a gente voltar lá para ver se a gente encontrava alguma coisa. Mas a minha mãe não deixou. Ela disse que era muito perigoso e estava chovendo muito e sei lá, poderia acabar acontecendo alguma coisa de ruim. Então, assim, no dia seguinte, nós fomos, eu e o meu pai de carro, até o lugar que a gente tinha, né, visto a tal cena. Chegando lá ali, só encontramos os restos mortais do boi que aquela criatura estava devorando na noite anterior. Bom, depois disso, eu nunca mais vi nada parecido. E olha que todas as vezes que eu passava por aquele mesmo ponto, da parte ali do trajeto, eu fazia questão de observar bem para ver se eu não via novamente. Mas eu nunca mais vi nada parecido. E até hoje não tenho nenhuma explicação assim muito plausível para o que foi aquilo que eu vi. Será que era um demônio? Ou sei lá, que era alguma outra coisa, mas com chifres? Bom, diz aí o que você acha. E aí o relato acaba por aqui. E menina, eu também não faço ideia do que possa ser, né? Tava chovendo muito e aquilo tava se alimentando do boi, né? Então, assim, eu recebo muitos relatos que eu já contei aqui, de seres, tipo seres humanoides, né? Mas é a primeira vez, eu acho, né? Que é a primeira vez que alguém cita que ele tinha chifres e que parecia, né, um demônio. Que eu não me recordo muito bem se nos outros, esse ser também tinha uma característica parecida com essa. Não vou lembrar, mas não sei também o que possa ser, porque pode ser sim um demônio, né? Mas como também pode ser algum outro ser, porque igual a gente já viu aqui vários relatos com criaturas que, né, parece que a gente está delirando, porque não faz sentido algum a gente tá vendo uma criatura tão bizarra quanto essas dos relatos. E aí no final das contas é porque, né, gente, o mundo é gigantesco, a gente acha que nunca vai ver de tudo, né? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, já tô me embolando no meu próprio raciocínio. Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo relato. Nosso próximo relato se chama O Cemitério Era um Portal para o Inferno? Olá, Ali, me chamo Jéssica e não há problema algum em citar o meu nome. Bom, essa história aconteceu no ano de 1992, quando meu pai trabalhava como vigia noturno em um cemitério da cidade aqui onde moramos. Bom, prefiro não mencionar o nome desse cemitério. E meu pai conta que durante os anos que trabalhou nesse cemitério, ele presenciou coisas muito, assim, fora da nossa realidade. Coisas que o deixam assustado até hoje. Só que assim, de todas as coisas sobrenaturais e absurdas que ele já presenciou, essa que eu venho relatar é a pior de todas. Que foi o dia em que ele viu um demônio, isso mesmo, um demônio, comendo o corpo de um cadáver que havia sido enterrado no mesmo dia. Meu pai conta que era por volta das 3 e pouca da manhã, quando escutou um barulho muito estranho vindo de dentro do cemitério. Ele pegou a sua lanterna e foi lá dar uma olhada para ver se estava tudo ok. E foi aí que ele sentiu uma energia, como se tivesse uma presença muito maligna ali. E na hora veio em sua mente dele desligar a lanterna, para o que tivesse ali não notasse a sua presença. E até hoje ele agradece muito a Deus por ter vindo essa ideia em sua mente, porque talvez se aquele ser tivesse visto ele ali, talvez teria feito algo de ruim com ele. Nisso que ele foi se aproximando de onde o barulho estava vindo, ele começou a ver um ser muito estranho. Tinha a altura de um ser humano, mas a sua pele era completamente negra e aquilo tinha chifres pavorosamente grandes. E aquele ser estava comendo a carne de um cadáver. Cadáver esse que havia sido enterrado no mesmo dia, sabe? Meu pai ficou tão perplexo com a cena que começou a passar mal. A pressão dele começou a subir, ele teve que voltar para a guarita onde ele ficava.
e ligar aqui para casa para poder pedir ajuda e que minha mãe chamasse uma ambulância ou que fosse até lá para poder prestar socorro a ele. Sim, ele teve que ir para o hospital por conta dessa situação, de tanto que a pressão dele subiu por conta da cena que ele viu. E assim, foi uma situação tão complicada que deixou ele mas tão apavorado, que foi assim, uma luta para ele poder voltar a trabalhar normalmente depois. Ele teve que pegar vários dias de atestado para poder meio que se recuperar do susto que ele havia tomado naquela noite. E aí, gente, o relato acabou por ali. E que doideira, né? Não é a primeira vez que eu recebo e que eu conto aqui também no canal relatos envolvendo esse tipo de coisa, comendo cadáver, essas coisas. Inclusive, eu acho essas histórias bem nojentas, mas pelo menos era algum ser bizarro, né? Porque eu já teve uma vez que eu contei que era tipo pessoas mesmo comendo cadáver, então isso aí já é ultra, mega, hiper nojento. Mas enfim, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever. E também não esquece de deixar o joinha, porque ajuda muito a divulgar o conteúdo aqui na plataforma, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.